temos mais uma informação que é: quer fazer uma reforma gastando R$2.000 e pagando em 5 vezes a partir de maio. Então, ele vai pegar um dinheiro, tá? Não sei quando, talvez antes dessa planilha ser, né, antes de janeiro, e a partir de maio em 5 vezes. Então, isso é uma saída. Inserir. E eu vou clicar aqui em empréstimo, que ele tem que pagar a partir de maio, 2.000, não é? 5 vezes. Então, é igual a 2.000 dividido por 5. R$400. Isso é igual a anterior. E aqui eu vou puxar mais algumas vezes, 5 vezes. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Só conferindo. Maio. E finalmente vai fazer uma festa de aniversário para a filha em novembro, gastando R$1.000. Vou só deixar tudo pretinho aqui. Festa em novembro. Aniversário. Novembro gastando R$1.000. Isso aqui, pessoal, poderia ter mais entradas, poderia ter mais saídas, as saídas poderiam ser diferentes, eu poderia ter algumas prestações aqui diferentes e tal. Mas o que interessa é que agora eu vou poder, eu vou colocar algumas fórmulas agora que fazem com que essa planilha fique mais inteligente. Por exemplo, tem uma linha aqui chamada subtotal de entradas. Para ficar mais bonitinha, eu vou fazer o seguinte: aqui, as entradas são amarelas, as saídas vão ser verdinhas. Tá certo? O subtotal de entradas aqui eu vou fazer amarelinho. O subtotal das saídas, para ficar destacado, eu vou fazer verdinho. Bom. O que é o subtotal de entradas? É o total das entradas no mês. Então eu vou aqui, ó, clico e vou fazer a fórmula de autossoma, soma. O Excel já marca para mim aqui, ó, a parte, viu que ele pegou até essas células que estão em branco até o final aqui, até a primeira. Então, ele vai ganhar R$2.065. E agora, para os outros meses, basta eu copiar com a alça de preenchimento. Então, eu tenho aqui, notem, como é que a coisa funcionou. Tá certo? Eu tenho mês a mês o total que ele vai receber. Muito bem. Posso fazer o mesmo raciocínio agora com o autossoma. Vou somar. Olha aqui. Por isso que eu digo para vocês prestarem atenção. O Excel parou bem aqui. Eu coloquei a autossoma e ele parou bem aqui. Por que ele parou bem aqui? Porque essa célula está em branco. Né? Para eu continuar, é só eu pegar essa coisinha... Opa, desculpe. Vou fazer o seguinte, vou parar e vou fazer de outra maneira. Função, soma. E agora eu vou marcar tudo que eu quero. A mesma coisa. Tá certo? Só que agora está correto, tá? Todo o intervalo de células. E eu ponho OK. E vou agora aplicar para todas as formas, os meses. Então eu tenho aqui o que é que vai acontecer. Tá bom? Muito bem. O que é o que eu chamo de saldo do mês? Pessoal, saldo do mês é tudo que entra menos aquilo que sai. Tá bom? Então vai ser igual. O que é o tudo que entra? Esse subtotal de entradas. Menos tudo aquilo que sai. É o subtotal de saídas. Tá bom? E aí eu aperto Enter. O que foi que aconteceu? Nesse mês ele vai ficar R$265 negativo. 265. Ok. E o saldo total, então? O saldo total para o primeiro mês não tem mistério. É igual exatamente o saldo do mês. Igual ao saldo do mês. Ok? Pronto. Começou o ano assim. Já começou janeiro ele devendo. Muito bem. Só que já calculei a entrada de fevereiro, a saída. Eu quero fazer o saldo do mês de fevereiro. Como é o saldo do mês de fevereiro? De novo, tudo que entra menos tudo que sai.
que vai ser 265 de novo. Mas olhem só, o saldo total dele é o saldo anterior mais o saldo do mês atual. Então, vou fazer aqui a formuletinha do saldo total para o mês de fevereiro. Vai ser o saldo anterior mais o saldo atual. Veja que vai dar quanto? Menos 530. Exatamente. Ele ficou negativo 265. Aí começou o mês, recebeu o dinheiro, foi gastando, ficou negativo mais 265. Para o saldo do mês dos outros meses, é só eu copiar para o lado. Tá certo? Agora, para o saldo total, como é que vai ser esse saldo? É o anterior mais o atual. Né? O saldo de fevereiro é o saldo anterior mais o saldo de fevereiro. O saldo total em março vai ser o anterior, que é o saldo de fevereiro, mais o saldo total de março. Então, eu posso simplesmente agora copiar essa para cá. Vou salvar. Vejam como está a nossa planilha, bem organizadinha. E aí você pode ver que é o seguinte, a situação dele é vermelha. Vermelha no sentido de terrível. E aí o que é que você pode fazer? Com essa planilha, você pode responder, você pode fazer simulações. Tá certo? Muito bem, você vai perguntar, bom, se ele seguir esse plano, quanto ele vai estar devendo? R$ 3.400 no final do ano. Isso quer dizer que, de alguma maneira, ele tem ou que reduzir os gastos dele em R$ 3.400, ou ele tem que conseguir alguma coisa que lhe dê uma renda de R$ 3.400 a mais. Tá certo? Então, a primeira coisa que ele poderia fazer era, por exemplo, cortar o bar. De 250, nota, eu só vou mexer em um número, para 50. Olha o que acontece. Só fiz isso, fiz uma observação, vou mudar para R$ 50 o bar. Olha só, o prejuízo dele já está só em 1.000. Não é? Estão vendo? Outra coisa, se ele chegasse e não fizesse a reforma, ele não teria que pagar esses R$ 400 aqui. Vamos supor que isso aqui zerasse. Olha o que aconteceu. A situação dele no final do ano, ele vai fazer tudo e ainda vai sobrar R$ 1.000. Mas vamos supor que ele não queira abrir mão da reforma. Ele queira abrir mão da viagem. Se ele abrir mão da viagem e colocar zero aqui, o problema dele vai ficar só em R$ 300 no final do ano. Porém, o máximo que chega aqui de negativo é 1.215. Vocês estão entendendo? A ideia aqui, vou voltar para a situação inicial. A ideia daqui é que, de posse de todas as entradas e de todas as suas saídas que você está programando fazer, você pode planejar o seu futuro. Planejar se você vai poder comprar alguma coisa, se você não vai poder comprar, tá certo? É assim que normalmente a gente faz uma planilha de planejamento financeiro. Lógico que vai variar, os seus dados são diferentes dos meus, são diferentes do Francivaldo, mas eu particularmente tenho uma planilhinha dessa e procuro sempre estar olhando, vendo como é que as coisas vão ser, fazendo o planejamento disso. Pessoas fazem isso para empresas, tá certo? Pessoas fazem isso para si, né? Eu particularmente faço uma dessa e funciona muito bem, tá bom? Então eu vou precisar que vocês também façam essa planilha do Francisvaldo, tá certo? Essa aula vai estar valendo pela quinta e pela sexta aula, por ser uma aula maiorzinha, não é? Vocês têm muita atividade para fazer. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, por favor, e vamos tirar as dúvidas que tiverem. E faça as atividades, ok? Muito bem. Muito obrigado e até a próxima aula. Tudo de bom, pessoal.